Olá, irmãos, estamos aqui para mais uma devocional, no Salmo agora 16. Nosso título, Nada é comparável à comunhão com Deus. Nosso texto básico, nosso versículo base se encontra lá no verso 11 do Salmo 16, onde, entre outras palavras, o salmista escreve: na tua presença há plenitude de alegria. Este salmo nos ensina acerca da grandeza e singularidade dos efeitos da comunhão do homem com Deus. Essa comunhão é primeiramente didática, ela ensina, pois nos mostra que absolutamente nada é mais relevante do que ela. Nada é mais relevante na nossa vida do que a nossa comunhão com Deus. Conforme o verso 1, o salmista está plenamente satisfeito com a presença de Deus em sua vida. Ele declara no verso 1, outro bem não possuo, senão a ti somente. Deus é suficiente para ele como um todo. Segundo o verso 3, como fruto dessa comunhão, nós podemos também ter prazer naqueles que, assim como nós, amam a Deus. Nós temos prazer na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, na comunhão com o povo de Deus. Essa comunhão traz prazer para nós. O salmista declara: são eles, os que têm comunhão com Deus, os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Ele se alegrava na comunhão dos santos, com o povo de Deus. Essa comunhão nos dá ainda a ciência da grandeza de Deus e do devido desprezo aos ídolos que nós devemos ter. Nós devemos ter desprezo por tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus, tudo aquilo que se constitui uma idolatria deve ser algo que nós rejeitamos. Davi, o salmista, despreza os que faz os ídolos e se recusa inclusive a mencionar o nome desses ídolos. A vida em comunhão com Deus nos dá descanso quanto à nossa sorte, quanto ao que a vida nos oferece. Davi expressa isso no verso 6. Lá ele declara o seguinte: cai as minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Uma coisa que a gente vê lá na divisão das terras, quando Josué chega com o povo lá na terra de Canaã, lá são divididas as terras por sorte. Davi compara essa ideia de sorte sobre a vida dele, como a sorte dele sempre cair em pontos agradáveis, de uma forma agradável. Ele se alegra com a sorte dele, com aquilo que a vida tem oferecido a ele. Pela nossa comunhão com Deus, nós somos também continuamente guiados por Ele. E nesse guiar, Deus nos mostra a direção correta a seguir, as escolhas melhores que devemos fazer, as ocasiões em que nós precisamos também recuar. Deus nos guia em todo o tempo. Mediante essa comunhão nós somos guiados por Ele. Em seu testemunho, conforme o verso 17, Davi afirma que até durante a noite o seu coração lhe aconselha. Até durante a noite Deus está orientando ele, falando ao seu coração, colocando coisas na sua mente que servem de orientação para ele, dando a entender que mesmo aquilo que vem ao seu coração, brotando de Deus, é algo que vai conduzi-lo no caminho melhor. A comunhão com Deus, o texto desse salmo fala muito acerca da essência dessa comunhão com Deus. E a comunhão com Deus nos dá segurança quanto às situações inesperadas. Quantas situações que nós não esperamos, de repente acontecem. E aqui o salmista ele se sente seguro quanto a essas situações que podem surgir a qualquer momento. O salmista declara isso no verso 8, dizendo assim: estando ele à minha direita, não serei abalado. Tendo Jesus comigo, no caso, tendo Deus comigo, eu não vou ser abalado. Deus é o meu sustento. Ele me é suficiente. Essa comunhão com Deus supre todas as coisas. A nossa comunhão com Deus nos abençoa, nos dá descanso, não só para agora, mas para além desta vida. Nos versos 9 e 10, mesmo sendo este um salmo messiânico e de certa forma ele está tratando acerca do Messias, acerca do Cristo que viria, mas mesmo sendo um salmo messiânico,
Davi está em paz quanto à sua própria condição após esta vida. Ele fala coisas que têm a ver com a realidade dele e também com a realidade do Messias. Ele escreve lá nos versos 9 e 10, o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte. Comunhão com Deus, dá segurança inclusive no após esta vida. Finalmente, de acordo com a experiência de Davi, a nossa comunhão com Deus nos abençoa com resultados excepcionais. Nós desfrutamos de coisas extraordinárias diante ou através dessa comunhão com Deus. Primeiro, diz lá no final do texto, primeiro, nessa comunhão com Deus, Ele nos fará ver os caminhos da vida. Nós vamos nos deparar com os caminhos da vida, aquilo que vale a pena, aquilo que é excelente, aquilo que nos conduz para o Pai. Segundo, nos leva a desfrutar plenitude de alegria. Lá no final, conforme o nosso texto básico, nós lemos aqui no verso 16, no capítulo 16, do Salmo 16, verso 11, na tua presença há plenitude de alegria. Então nos leva a desfrutar também da plenitude de alegria. Em terceiro lugar, nos possibilita usufruir delícias perpetuamente. Essa mesma comunhão nos leva a usufruir delícias, coisas boas, coisas agradáveis, perpetuamente. Tudo isso, irmãos, proporcionado, à luz do Salmo, e segundo o salmista, proporcionado pela sua comunhão com Deus. Comunhão que nos abençoa completamente. E aí fica essa pergunta: você conhece algo melhor do que viver em comunhão com o Senhor nosso Deus? Certamente não existe nada melhor. Nada é comparável à comunhão com Deus. Que nós possamos desfrutar isso continuamente, diariamente. Se não estamos vivendo nessa comunhão, é o tempo, é a ocasião de nós considerarmos como está a minha comunhão com Deus. Que Deus os abençoe.